Amados irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria nós estamos juntos. Hoje é dia 12/7, uma quarta-feira. Acabei de chegar da nossa querida igreja e tivemos um estudo tão proveitoso com o nosso pastor, presidente, pastor Gedeon. É bom, né? É bom sentar, ouvir, estudar e crescer na palavra de Deus. É muito bom. Pois bem, nós vamos no próximo domingo, que é exatamente dia 16, né? Dia 16, trabalhar com a nossa segunda lição, e a segunda lição continua tratando desta questão tão delicada do que estava ocorrendo na época em que Lutero vivia, ou seja, nós estamos no século XVI e estamos com muita calma tratando sobre a teologia existente no século XVI, né? Ou seja, quais eram os conceitos dominantes na época da religião oficial, o que se pensava, a forma como se tinha a vida espiritual. E é fundamental compreender isso, e o seu aluno também compreender isso, para que ele entenda a série de erros, a série de equívocos existentes na época na igreja, e a razão pela qual Lutero rompe, né? Na verdade, Lutero nem rompeu, né? Expulsaram Lutero. Mas a razão pela qual Lutero é expulso, é excomungado, Papa Leão X, né? E daí nasce todo o movimento protestantista, né? Ou seja, todo o movimento de posicionamento contrário a tudo aquilo que existia na época. E nós tivemos o prazer de, na última aula, verificar que, infelizmente, nesse momento histórico do século XVI, a teologia que reinava era uma teologia absolutamente incorreta no tocante à justificação. No tocante à justificação, se cria perfeitamente que a justificação era conseguida, alcançada por intermédio dos sacramentos. Sacramentos. Então se acreditava que, por intermédio destas ações chamadas sacramentos, a graça de Cristo alcançava o fiel, e o fiel era simplesmente abençoado com a santificação, a purificação de todos os pecados e, obviamente, a vida eterna. A vida eterna. Absolutamente contrário a tudo aquilo que está na palavra de Deus. Mas que, infelizmente, até hoje continua como realidade na Igreja Católica Romana. Então, só para que o irmão se situe, eu preciso que você relembre o seu aluno disso. É um momento muito difícil, em que a vida espiritual é vivida, não como Cristo ensinou, mas por intermédio dos tais sacramentos criados pela Igreja Católica Romana, e que, à luz da página 6, que nós já estudamos, vá lá na página 6, meu amado irmão, né? Veja que o parágrafo 774 diz de forma muito clara que os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, né? Então, se cria nessa época
que ou você passava pelos sacramentos, ou você não tinha a graça de Cristo te alcançando. Então, tudo aquilo que Cristo conseguiu por nós na cruz, a santificação, a justificação, o perdão de pecados e etc., não era suficiente. Porque, segundo os católicos, ele tinha deixado os sacramentos, e através dos sacramentos é que as bênçãos de Cristo alcançariam o fiel. Isso é tão verdade no pensamento católico romano, que também na página 6, lá no parágrafo 1123, diz assim: os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, né? E sem santificação não é possível estar diante de Deus. A edificação do corpo de Cristo e ainda o culto a ser prestado a Deus. E no parágrafo do Catecismo Católico Romano 1129, fica bem claro e evidente que a Igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Então, sem os sacramentos, você não tem acesso à salvação. E aí nós vimos que os dois primeiros sacramentos são o batismo e a crisma, também chamada confirmação, né? E isso está bem claro no parágrafo 1210, e também coloquei na página 6, 1210, onde ali estão descritos os 7 sacramentos: o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, né? E o matrimônio. E aí nós vimos, obviamente, o primeiro dos equívocos, que era o batismo, né? Vimos o grande equívoco, como era feito, que é defendido pela Igreja Católica Romana, que obviamente faz com que a criança, ao nascer, seja batizada, e eles creem pia e totalmente que isso acaba com o pecado original, e obviamente quando ela cresce, ela passa pela questão do sacramento da confirmação, que é a crisma, não é? Que é a crisma. E sendo crismado, então, ela confirma todas as bênçãos do batismo, e ainda sobre ela é derramada a graça e a bênção do Espírito Santo, ou seja, ela é revestida do poder do Espírito Santo. E aí vimos todos os equívocos que estes fatos trazem, e obviamente agora vamos caminhando na questão dos sacramentos, entender tudo o que estava acontecendo, porque Lutero simplesmente grita, berra e diz está tudo errado, e obviamente o motivo histórico pelo qual nós nascemos, né? Nós nascemos e definitivamente nos separamos da Igreja Católica Romana. E agora vamos, obviamente, para a lição número 2, que eu já aviso e peço dos irmãos a devida compreensão. A gente, quando escreve, a gente nunca sabe todas as consequências possíveis daquilo que você escreveu. E eu estava lendo, estava orando, estava raciocinando, pensando, e eu vi, meus irmãos, que nós vamos ter que ministrar a lição número 2 não em um único domingo, mas nós teremos que ministrar a lição número 2 em 2 domingos, tá? Tamanha importância que ela terá para nós, tá?
Então a lição número 2 vai ficar em 2 domingos. Ah, pastor, mas aí não vai trazer o problema de não terminarmos a revista no período certo? Irmãos, tanta coisa especial está acontecendo que a única coisa que sinceramente não nos move nesse momento de grande ensino e entendimento é a questão de se terminar a revista no período certinho. Se nós precisarmos de um mês a mais, nós vamos trabalhar, porque as consequências dessa revista perante o povo de Deus será extraordinária. É segurança espiritual muito grande. E eu quero pedir perdão aos irmãos, eu tentando economizar páginas nas revistas, porque aí sim, aí nós não temos como fazer uma revista enorme, tá? É o máximo que nós podemos fazer em razão do preço, né? Para não querer chegar a R$10, R$20 o preço da revista. Então, querendo economizar, eu coloquei 2 assuntos que são pesadíssimos juntos. Eu coloquei a questão do sacramento da penitência e do sacramento da Eucaristia numa única lição. Quero pedir perdão aos irmãos, né, por este fato, mas se foi assim que foi feito, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos trabalhar nesse domingo o sacramento da penitência e no outro domingo o sacramento da Eucaristia, porque são fundamentais. Então vamos, por gentileza, ao sacramento da penitência. Vamos entender exatamente o que é isso. Muito bem. O que é a questão do sacramento da penitência? Bem, obviamente, voltando lá na página 6, rapidamente, nesse ponto em destaque, parágrafo 1210, nós vimos que os 7 sacramentos eles ocorrem em sequência, de tal forma que a vida do fiel católico vai se desenvolvendo espiritualmente por intermédio dos sacramentos. Então a criança nasce, ela imediatamente é batizada para não se ter mais problemas com o pecado original. E aí vimos o erro disso. Obviamente, depois que ela cresce, ela tem a chance de confirmar a fé católica e receber o Espírito Santo e ser confirmada. E daí vem a confirmação, que também é chamada de a crisma, né? E aí vimos também o erro disso. E aí viria Eucaristia e penitência, ok? Então veja que o próximo assunto realmente é a penitência, tá bom? E aí vamos trabalhar, pensei em trabalhar nessa revista com Eucaristia e penitência, nesta lição, mas é muito grande, só dá para trabalhar com penitência e depois a gente trabalha com Eucaristia, tá bom? Então veja, olhe que interessante, olha que interessante como é o pensamento católico romano. A justificação, ela se dá não pelo ato de Cristo na cruz do Calvário, né? Para os católicos romanos, o ato de Cristo morrer na cruz do Calvário traz a nós a bênção do perdão de todos os pecados, sim, desde que nos submetamos aos sacramentos da Igreja Católica Romana. Porque não basta só crer, né? Este foi o grande problema com Lutero. Lutero dizia, basta só crer, meu amigo. Creu, você tem
a bênção da salvação, a bênção da justificação, a bênção da santificação, creu, você está tranquilo. E a Igreja Católica diz, não basta só crer, tem que crer e se submeter aos sacramentos. Mas pastor, assim, tudo bem, não há na Bíblia a questão da penitência, mas não há na Bíblia a questão do batismo, da Santa Ceia. Como é que fica isso? Meu irmão, presta atenção. Jesus não deixou sacramentos para a sua igreja. Jesus deixou mandamentos, ordenanças, não sacramentos. Porque tudo que era necessário para nós sermos salvos e justificados já foi feito na cruz do Calvário por intermédio de Jesus Cristo. Então, é óbvio que nós devemos tão somente nos submeter às ordens de Cristo. E o catolicismo romano não crê nisso. A Igreja Católica Romana diz, olha, Cristo sim, fez tudo na cruz para a salvação da humanidade, mas tem que passar pelos sacramentos da Igreja para que tudo que Cristo alcançou na cruz possa alcançar o ser humano. E é isso que nós, de maneira alguma, concordamos. Então, a criança nasce, tem que ser batizada para apagar o pecado original, assim eles creem. A criança cresce, ela então passa, obviamente, pela questão do catecismo, da primeira comunhão, né? E, obviamente, em razão do catecismo, primeira comunhão, ela faz o segundo sacramento, que é o sacramento da crisma, da confirmação de sua fé católica, e ali os católicos dizem que ela é revestida de poder, revestida do Espírito Santo. Aí, obviamente, vem uma questão fundamental, tá? Mas e quando o fiel católico peca? Quando o fiel católico peca, como é que fica a vida deste fiel católico, né? Quando ele peca, que ocorre? O que ocorre? Bem, ele tem que passar pelo sacramento da penitência. Ele tem que passar o sacramento da penitência, que é a segunda tábua de salvação. A primeira é o batismo, a segunda é o sacramento da penitência. Vamos lá. Em que consiste a penitência, o sacramento da penitência? E eu gostaria que os irmãos não confundissem dois termos que são fundamentais para os católicos. O sacramento da penitência também é chamado de confissão. E ele é um conjunto de atos que o católico faz para poder ser perdoado dos seus pecados, tá? E agora, nesse conjunto de atos, você tem um momento específico de um desses atos chamado penitência. Então, você pode entender a palavra penitência como sacramento, ou seja, esse conjunto de atos que o católico faz para ser perdoado, como você pode entender o termo penitência num sentido mais estrito, como o último ato que o católico faz no meio de todos os outros atos desse tal sacramento da penitência. Vou explicar então melhor a partir de agora. O que é o sacramento da penitência? Também chamado sacramento da confissão. Bem, o católico peca, então ele sabe perfeitamente que o pecado agride a Deus e que ele imediatamente
tem que buscar o perdão dos seus pecados. Bem, ele busca o perdão dos pecados como? Ele vai ao padre da sua paróquia, da sua igreja, e ali ele é recebido pelo padre, pelo bispo, né? Quem ali esteja trabalhando naquele dia, e ele vai ao confessionário. E ali no confessionário ele faz a confissão. A confissão. O que é a confissão? É a exposição absolutamente aberta, sincera e verdadeira dos seus pecados ao padre. E aí o padre, ouvindo a confissão, a Igreja Católica crê que o padre é o representante da Igreja e só quem pode absolver alguém dos seus pecados é a Igreja, por intermédio dos seus sacerdotes. Aí este padre, o que ele faz? Ele perdoa aquele fiel quanto àquele pecado, e aquele fiel está livre do que nós chamamos de inferno, ou seja, a pena eterna. A pena eterna. Então veja que interessante, e isso está muito bem claro, aqui na página 13, quando eu coloquei parágrafo 987, nesse ponto bem destacado, e a gente fez isso, eu e pastor Eber, me ajudando muito nisso, para que você veja que retirei do Catecismo Católico Romano. Lá diz assim: na remissão de pecados, os presbíteros e os sacramentos são meros instrumentos dos quais nosso Senhor Jesus Cristo, único autor e dispensador de nossa salvação, se apraz em servir para apagar nossas iniquidades e dar-nos a graça da justificação. Então, veja que interessante, eles começam até muito bem, né? Eles dizem, olha, os homens de Deus, os presbíteros, que na verdade são os padres para eles, e os sacramentos são meios pelos quais Cristo apaga o nosso pecado. Então, o pecado é perdoado por intermédio do sacramento. Agora, que sacramento existe para isso? Se o batismo já foi feito quando o indivíduo era criança, e o batismo é um ato único que não se repete. Então, olha que interessante. Você vai ao padre, você faz a confissão. Feita a confissão, o padre imediatamente perdoa os teus pecados. E você está livre da pena eterna chamada inferno. Inferno. Então, olha que interessante. Como é que isso acontece, pastor? Vá para a página 16. Eu descrevo aqui na página 14 o que eu acabei de te falar, né? O sacramento da penitência, né? E como é que ocorre? Lá na página 16 eu fiz questão de colocar como é que eles têm que se proceder na confissão segundo o catecismo deles. Olha que interessante, lá em cima, página 16, achou, né? Confissão. E o que ocorre? Bem, como eu acabei de te falar, os pecados são confessados diante de um padre, num local chamado confessório. Se não tiver confessório, não tem problema, pode falar. Eles colocam o confessório por uma questão de guardar um pouco mais a identidade, entre aspas, o padre não saber com quem está falando, mas tudo bem. E aí depois que
que o católico confessa abertamente todos os seus pecados. Aí o padre, ouvindo, o padre que tem o poder de perdoar, porque ele é representante da igreja, e quem perdoa é a igreja, porque Cristo deixou a igreja para perdoar. Ele diz assim: eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí o que você consegue? Bem, você consegue o perdão dos pecados. E você tem de volta a graça santificante. Você se torna de novo santo e está limpo. Está limpo. Só que tem um problema. Tem um problema. O problema é, com a confissão, você se livra da pena capital, da pena eterna, que é o inferno. Mas, segundo os estudos, e eu acho que você conseguiu identificar isso muito bem naquele videozinho que eu lhe passei daquele Padre Paulo, que é um dos grandes teólogos da Igreja Católica Romana de hoje. Você viu que o Padre Paulo, e não só ele, mas o catecismo, eles separam o pecado das suas consequências. Então, o pecado é agressão a Deus, mas outra coisa diferente é a consequência. E vamos lá, qual é a consequência? Bem, a pior das consequências é o inferno, a aplicação da pena eterna. Mas há uma consequência menor, mas também importante, é que o pecado suja o seu coração. O pecado suja a sua alma. O pecado te torna alguém pior do que você era antes de pecar. E aí, qual é o problema? Bem, quando você confessa-se ao pároco, quando você faz a confissão, o pároco, ele te livra da pena eterna. Da pena eterna. Mas ele não tem o poder de limpar o seu coração, que continua sujo, continua imundo, assim pensam os católicos. Continua sujo, continua imundo, continua inclinado para o mal. Inclinado para o mal. E por continuar inclinado para o mal, você precisa passar pela penitência. Aí é que surge a penitência. Você precisa passar pela penitência para purificar o seu coração, purificar a sua alma, purificar o seu ser, purificar a você. Sabe por quê? Porque se você não passar pela penitência, você, ao morrer, você vai para um local chamado purgatório, e lá no purgatório, você, infelizmente, vai ficar um tempo danado sofrendo, até que pelo sofrimento você alcance o céu. Eu nunca vi tanta besteira junta, né? Tanta falta de consciência, meu Deus do céu. Então veja, e a explicação deles é interessante. Como é que um coração impuro, uma alma impura, vai estar diante de Deus? O argumento deles também é muito interessante. Veja que depois que você é perdoado
pelo padre, né, que é instrumento da igreja, na verdade você é perdoado pela igreja, através do padre, veja que o seu coração continua com vontade de pecar, você continua com a maldade aí dentro. Então você precisa buscar essa purificação pessoal, absolutamente pessoal e direta, todos os dias, por intermédio da penitência. Porque se você não buscar, por intermédio da penitência, essa purificação de seu coração, segundo os católicos, você vai pegar uma pena temporal. E a pena temporal é o purgatório. Você vai pegar a pena temporal. Então, olha que interessante, o Jesus dos católicos, ele não consegue limpar completamente o coração do pecador. O Jesus da Igreja Católica, ele não tem capacidade de ser Deus. Ele simplesmente não tem capacidade de ser Deus. Interessante, né? O Jesus da Igreja Católica, e olha que eles admitem um livro de Romanos, o Jesus da Igreja Católica, ele não está de acordo com Romanos 1 até 4. Ou seja, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. E o que era impossível, Deus fez, nos perdoou e nos chamou de justos. Então, eles simplesmente têm um Cristo e um Deus que, primeiro, é necessário ter um sacerdote, que continua o mundo dos sacerdotes, né? É necessário ter um sacerdote para você ter acesso a Deus. Já começa o problema aí. Daí a necessidade de confissão, daí a necessidade de ir e falar e contar os pecados. Aí o sacerdote que está entre você e Deus, aí o sacerdote consegue sim, ouvindo te perdoar, mas ele te perdoa só do inferno, que é a pena capital, que é a pena eterna. Mas se você não correr sozinho atrás da purificação da sua alma, desse coração horrível que você tem, assim diz para o fiel católico, você vai pegar uma pena temporal, que é o purgatório, até teu coração ficar bonzinho. E lá no purgatório você vai sofrer, 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 e sofrer até depois dos sofrimentos. E aí você é salvo pelo fogo, eles confundem um bocado de texto, interpretam errado. E aí depois que você sofre, 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 aí você sobe. Então olha que interessante. Olha que interessante. É por isso que o padre, já consciente desta divisão, o padre ele olha para o fiel católico e ele diz assim, olha, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está perdoado. E a sua penitência é. Aí o padre traz a penitência que o pobre do católico tem que passar. Aí ele passa. Se for um pecadinho, assim, pecadinho, né? Pecado pequenininho. Só falei mal da mãe ou do pai, etc. Falei mal da minha esposa e tal. Pecadinho, pecado que eles chamam de venial, tá? Eles ainda dividem pecado em pecadinho e pecadão, tá? Pecado venial, aí algumas Ave Marias, alguns Padre Nossos, resolve o problema, sem nenhum problema, tá? Uma esmolazinha e tal, alguma coisa assim, né? Então, resolve o problema. Agora, meu amigo, se for daqueles pecados terríveis, daqueles pecados horríveis, os chamados pecados mortais, como adultério, etc. Rapaz, aí você tem que, infelizmente, pagar uma penitência terrível. Absolutamente terrível. As penitências que são passadas são
altas, fortes, difíceis, até você chegar lá. Até você chegar lá. E o que é interessante é que, para você ter uma ideia de quão terrível e demoníaco é isso, eu deixei para você um outro vídeo. O vídeo de um rapazinho. É assustador isso, né? Ele falando das penitências. Ele falando das penitências possíveis na vida de alguém. E ele, obviamente, está falando ali, falando sério. Ele crê naquilo. Você viu? Tomar banho gelado, deitar em chão frio, incrível, é a vontade de sofrer, a vontade de padecer, e em razão disso eles chegam simplesmente a interpretar até de forma errada o que é o jejum, o que é a oração, o que é ajudar os outros. Porque olha a loucura da Igreja Católica Romana. Eu cheguei a colocar aqui, ó, parágrafo 1434. 1434. A penitência interior do cristão pode ser expressões bem variadas, pode ter expressões bem variadas. A escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: jejum, oração e esmola, que exprimem a conversão em relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Meu Deus, completamente errada a noção do que é jejum, do que é esmolas, do que é a oração. Meu Deus, irmãos, oração é o momento em que eu me dedico a falar com Deus, ter comunhão com Ele. Não envolve nada de sofrimento, nada de purificação pelo fogo, né? Esmolas, meu Deus, esmola eu dou, não é nem esmola, é ajuda, é companheirismo. As boas obras não me salvam, as boas obras, elas vêm porque eu já sou salvo. Eu já sou salvo, né? E aí vem, ao lado da purificação radical, operada pelo batismo ou martírio, citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, preocupação com a salvação do próximo, intercessão dos santos, prática da caridade. Quer dizer, olha o que o pobre do católico romano faz para ser purificado. Olha o que ele tem que fazer para ser purificado. Quer dizer, primeiro vai ao padre. Primeiro vai ao padre, né? Aí chega ao padre porque acredita que entre Deus e ele sempre vai existir alguém, né? E Jesus aboliu isso. Jesus aboliu isso. Jesus diz: eu sou o único intermediário entre Deus e os homens. Deus deixou pastores, Deus deixou bispos, Deus deixou evangelistas, mestres e doutores para aperfeiçoamento dos santos. Nós temos acesso direto a Deus, não há necessidade absolutamente nenhuma de se ter intermediário. A gente ajoelha, pede perdão e crê que Deus ouviu e Deus perdoou. Deus perdoou. Mas eles não, eles têm que passar pelo padre, né? Tem que ter um intermediário. O sistema sacerdotal do Velho Testamento para eles continua, né? Obviamente que não agora com ovelhas, novilhos, matando e etc. Interessante que o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Todo crente é um sacerdote. Lutero gritou falando isso: todo crente é um sacerdote. Aí o pessoal queria matar Lutero, significando que nós temos acesso direto a Deus. E aí o que acontece? Eles ainda dividem as consequências do pecado em 2. Eles dizem que a primeira consequência do pecado é a morte eterna. E não está errado dizer isso, porque realmente a morte é eterna. Morreu no pecado, você vai para o inferno.
você vai para o inferno, é a morte eterna. E aí quando o padre te absolve do pecado, porque é ele que perdoa o pecado, em nome da igreja, a igreja que perdoa o pecado, e quando o padre te absolve o pecado, aí tá bom, você se livrou da pena eterna, que é o inferno. Mas como o seu coração continua ainda ruim, continua dominado pelo pecado, dominado pela maldade, dominado pelas coisas que não são boas, você então tem o problema da pena temporal. Porque se você morre com esse coração que tem, esse coração imundo que tem, você não vai direto a Deus, porque o coração está podre. Você vai para o purgatório, e no purgatório ali você vai sofrer, 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 até ser purificado pelo fogo, numa interpretação absolutamente errada do apóstolo Pedro que eles fazem. E aí, esta é a pena temporal. Como é que você evita a pena temporal? Fazendo penitência. Fazendo penitência. Ou seja, se colocando em sofrimentos pessoais, e se colocando em sofrimento pessoal, você vai mortificando a carne, mortificando o seu eu, mortificando sua vida, mortificando os pecados, até você se purificar e não precisar mais do purgatório e ir direto para o céu. E isso acontece por intermédio das penitências. Então veja que é um sistema que retira Cristo de tudo. Cristo é abandonado, Cristo é abandonado, Cristo é jogado às traças, Cristo é jogado às traças. Por isso que Lutero, quando, tadinho, dá dó de Lutero, por isso que Lutero, quando descobriu que a justificação é pela fé, basta crer no que Cristo fez, que não tem nada desse esquema desgraçado sacramental, Lutero começou a gritar, quase mataram Lutero. Quase mataram Lutero. E Lutero gritando, é pela fé, não tem nada disso não. Inclusive tem um fato histórico muito interessante, deixa eu narrar para vocês, porque Lutero, tadinho, passou por isso. Não é brincadeira não, é sério. Este é um livro extraordinário, deixa eu botar mais para cá, é do nosso grande teólogo Timothy George, Teologia dos Reformadores. A minha edição um pouco mais antiga, já deve ter uma edição nova, deve ser pela Vida Nova, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo, Vida Nova, tá? É um livro que você tem que ler. É um livro que você tem que ler. Tem uma parte aqui que eu acho muito engraçada que aconteceu com Lutero. Vou ler aqui para os irmãos. Lutero, tadinho, ele era tão preocupado, mas tão preocupado com a questão de não se confessar e de coitado, se confessar e de repente não ter falado tudo, porque se crê até hoje que o pecado que você não confessou, você tá acabado, tem que confessar tudo, né? Tem que confessar tudo. E aí, Lutero viveu nesse tempo. Lutero tinha uma angústia tremenda, Lutero tinha vontade de bater em Deus. Lutero tinha ódio da questão da justiça de Deus, porque ele fazia tudo que estava aqui. Lutero fazia batismo, Lutero foi batizado quando era pequeno, Lutero fez a crisma, Lutero ia e fazia a questão do sacramento da penitência, fazia tudo, e ele não se sentia justificado. Ele no coração dele sabia que estava alguma coisa errada, e ele ficou quase louco até entender que Cristo é que fez tudo por nós. Mas tem uma passagem que é engraçada, e eu queria compartilhar com vocês essa questão da confissão, né?
da confissão. Eu estou lendo na página 66 deste livro, Teologia dos Reformadores, e escute por gentileza. Este era exatamente o problema do Lutero. Visto que apenas os pecados reais declarados na confissão podiam ser realmente perdoados, Lutero ficou atormentado com o medo de que pudesse ter deixado passar algum. E aí ele ia no superior hierárquico dele, que era o reverendo, o bispo, né? Staupsi, alemão também. Ele se confessava a Staupsi durante horas. Cara, mas Lutero era chato, né? Meu Deus do céu, durante horas. E ia embora. E depois voltava correndo com alguma pequena fraqueza que havia esquecido de mencionar. Coitado, com medo de que não seria perdoado. Rapaz, certa vez, Staupsi ficou tão revoltado com Lutero, perdeu a paciência, que o livro diz assim, ó. Certa vez, Staupsi, bastante exasperado, disse: olha aqui, irmão Martinho, que o nome dele é Martinho Lutero. Olha aqui, irmão Martinho, se você vai confessar tanto assim, por que não faz algo digno de ser confessado? Mate sua mãe ou mate seu pai, cometa adultério, mas pare de vir aqui toda hora com tais tolices e pecados falsos. Lutero. Não, é fantástico. Olha a angústia que esse homem vivia. Olha a angústia que esse homem vivia. E calma, que agora você vai entender que existe diferença entre penitência e indulgência. O que é a indulgência? Bem, a indulgência, como no vídeo do padre foi colocado, tá? Eu não estou inventando nada, é o padre que colocou esse vídeo, botou aí para cada um de vocês ouvirem. Como no vídeo do padre foi colocado, a indulgência é a remissão total ou parcial do castigo temporal imputado a alguém por conta dos seus pecados. Isso está na página 15, eu fiz questão de colocar aí, ó, a indulgência, está até em escuro. A indulgência é a remissão parcial ou total do castigo temporal imputado a alguém por conta dos seus pecados, aplicável apenas a alguém que esteja em estado de graça, ou seja, livre de pecados graves e arrependido de todos os seus pecados, ok? Inclusive naquela época você tinha a questão da construção da Basílica de São Pedro, né? E o Papa Leão X dando indulgência para todo mundo que desse uma boa quantia para a igreja. Que coisa vergonhosa, né? Mas vamos lá. O que é indulgência? Bem, a indulgência, ela parte do que nós chamamos de tesouro da fé, tá? Vamos explicar isso. Tesouro da fé é uma expressão da Igreja Católica Romana. Então, você sabe perfeitamente que todo mundo tem que praticar a penitência para ir se santificando. Lá o que santifica não é a palavra de Deus, não, tá? Lá o que santifica é a penitência. Lá o que muda o coração não é Cristo, é a penitência, tá compreendendo? E aí você vai se santificando, e até que você chega a ter obras meritórias. O que são essas obras meritórias? Essas obras meritórias são obras que gente que ainda está aqui na Terra tem, e que são pessoas tão santas, tão puras, que o coração é tão bom que suas boas obras
fazem com que elas não necessitem das obras que têm para ir direto para o céu. Deixa eu explicar isso com mais detalhe e mais calma. A pessoa, quando morre, normalmente vai para o purgatório. Por que vai para o purgatório? Porque o coraçãozinho ainda está sujo. Aí lá no purgatório vai purgando, purgando, purgando até atingir o céu. Mas tem algumas pessoas que alcançaram a perfeição espiritual aqui na Terra. E essas pessoas que alcançaram a perfeição espiritual aqui na Terra, elas vão direto para o céu. Vão direto para o céu por causa das suas boas obras. Por causa das suas boas obras. E aí o que acontece? Lá no céu, essas obras dela estão sobrando, porque elas seriam necessárias para ela sair do purgatório. Mas ficam essas obras sobrando. E como essas obras que elas fizeram ficam sobrando, a igreja tem o poder de ir lá no tal tesouro do mérito, retirar estas obras e aplicar para quem está precisando. Daí a indulgência. A indulgência é esse ato de pegar estas obras que estão sobrando e aplicar para quem está precisando e que está engastalhado e não consegue subir ao céu porque está ali no purgatório. O exemplo que o padre deu foi o exemplo das primeiras cartas de indulgência existentes. E até aquele exemplo que ele deu de o Império Romano atacar cristãos, e aí os cristãos que eram martirizados, eles diziam assim, olha, nós estamos sofrendo por algo que não é necessário, estamos sofrendo e esse nosso sofrimento não é consequência do coração mau, é consequência do bem que estávamos fazendo, que é seguir a Cristo. Então nós temos obras de sobra, e nós queremos que você, bispo, pegue nossas obras de sobra e dê para aquele irmão ali que não teve coragem de enfrentar o Império Romano e que está em pecado. Então, pega a obra de um para ajudar o outro a ser salvo. Daí a presença da indulgência. A presença da indulgência. Então veja que é um sistema engenhoso, né? Engenhoso. Eu vou ao padre, eu me confesso. Confessei, eu sou perdoado, e aí eu não vou para o inferno. E aí eu trabalho a vida inteira, fazendo penitência, para não precisar ficar engastalhado e ficar ali no purgatório. E aí, subindo direto ao céu, eu chego ao céu por causa das minhas penitências, por causa das minhas obras. E aí eu posso apresentar minhas obras a Deus. Apresento minhas obras a Deus, e essas obras que estão sobrando, né, elas vão para um local chamado tesouro da igreja, e a igreja tem o poder de entrar no tesouro, por intermédio do Papa, retirar esse tesouro e dar para quem precisa para ir ao céu. Então aqueles que estão no purgatório, eles são purificados e eles são justificados, e aí eles conseguem chegar ao céu. E, meu irmão, às vezes a gente para e pensa, meu Deus do céu, como é que alguém pode acreditar nisso? Né? Como é que alguém pode acreditar nisso? Mas, meu irmão, era exatamente isso que se acreditava no século XVI. Lutero quase enlouqueceu, bota isso na cabeça. Lutero quase enlouqueceu, porque mesmo fazendo penitência, Lutero sentia que ainda era pecador. Quando caiu na mente de Lutero, que simplesmente Cristo já tinha praticado
tudo para que o homem fosse salvo. E que a única coisa que o homem precisava era crer em Cristo, que ele já absolutamente estaria salvo. Aí ele viu e ele grita, sola fide, sola fide. A salvação é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, sola fide, absolutamente sola fide. Né? E aí Lutero descobre um Deus que perdoa todos os pecados. Lutero descobre que não precisa ir a padre para se confessar. Ele pode confessar os seus pecados diretamente a Deus, que Deus perdoa. Tá? Quer confessar com o irmão? Confesse. Ele te ajuda em oração, mas a confissão é direta a Deus. Não existe mais a posição do sacerdote, você tem acesso amplo e restrito a Deus. E aí Lutero gritou, sola fide, sola fide, sola fide. E aí Lutero identifica um problema mais sério ainda. Qual é o problema sério? O problema em que a questão das penitências e a questão das indulgências tinham se tornado uma máquina de dinheiro na sua época. Uma máquina de dinheiro. Para quem não se lembra, nós falamos isso desde a primeira revista, já estamos na terceira, mas queriam construir a Catedral da Santa Sé, né? E não tinha dinheiro. O que o Padre Leão X fez? Ou seja, o que o Papa Leão X fez? Constituiu uma série de monges corretores que iam nas cidades e que já se aproveitavam de toda essa teologia maluca, terrível, e que diziam assim, olha, vocês querem o perdão real dos pecados? Tá aqui, ó, tá aqui. Se você contribuir para a igreja, o Papa te dá, o Papa, que é quem pode entrar no tesouro de mérito e trazer o mérito e te absolver, você vai para o céu, o Papa te dá. O Papa te dá um documento de indulgência que você tem perdoados todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Rapaz, o que de dinheiro entrou? O que de dinheiro entrou? Tinha inclusive um monge que era o melhor de todos, um cara chamado Johann Tetzel. Eu coloquei inclusive sobre ele aí na página 15. Johann Tetzel, ele chegava a dizer que assim que o dinheiro bate no cofrinho, uma alma sai do purgatório. O tintilar do dinheirinho no cofre faz a alma sair do purgatório. Você já imaginou quanta gente foi absolutamente enganada nessa época? Enganada. E aí, rapaz, Lutero, depois de saber que a salvação é pela fé e não pela confissão, as penitências, as indulgências, então Lutero ficou muito bravo. E Lutero fixou as 95 teses dele lá na igreja de Wittenberg. E veja que o cabra estava bravo, né? Eu fiz questão de colocar na página 18 algumas das 95 teses. Olha que interessante aqui, ó, página 18, pegue, ó. Lutero revoltado dizia, ó, tese 27, pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tintilhar da moeda lançada na caixa, a alma sai voando do purgatório para o céu. Lutero desceu o sarrafo, não tem purgatório. É mentira essa história de indulgência, é mentira, é doutrina humana, isso não existe. Olha o próximo. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que julgam seguros da sua salvação através das cartas de indulgência. Então não pense que você vai para o céu porque recebeu uma carta de indulgência. Quem te salva é Jesus Cristo. Jesus está dizendo, Lutero está dizendo aqui, está pensando que a salvação é pelas obras? Não, carta de indulgência não leva ninguém ao céu. Olha aqui, ó.
Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela de pena e de culpa, mesmo sem carta de indulgência. Lutero está dizendo, se você chegar perto de Deus arrependido, pedir perdão, não precisa de carta de indulgência, não existe isso. Não há mais sacerdote, você é perdoado. Agora, você já imaginou isso aqui, chegando no ouvido do Papa? Só podia dar o que deu, né? Excomunhão de Lutero. Ou 37. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Lutero chegou ao ponto de dizer, olha, se existe esse tal tesouro do mérito, a gente tem participação nele, é porque Cristo é que nos purificou. Cristo nos purificou, né? E Lutero pega pesado. Lutero pega pesado. Olha o que ele diz aqui na tese 51. Os cristãos devem ser ensinados que o Papa deve dar, e daria, os seus próprios recursos para os pobres, de quem certos pregadores de indulgência extraem dinheiro, mesmo se ele tivesse que vender a Catedral de São Pedro para fazer isso. Quer dizer, ele está dizendo, se o Papa fosse sério, ele não estava tirando dinheiro do povo, ele estava dando para os pobres, né? E o 81, meu Deus do céu, só maluco. Olha o que ele diz, esta pregação desavergonhada de perdões. Lutero está chamando todo o sacramento das penitências e indulgências de pregação desavergonhada de perdão. Ele diz, torna difícil para qualquer homem instruído defender a honra do Papa. Porque um Papa que diz isso é maluco. Defender contra a calúnia ou responder a perguntas indubitavelmente sagazes dos leigos. Quer dizer, qualquer um que tem um mínimo de raciocínio, lê a Bíblia, pergunta, vem cá, o que é isso aí? Você não tem como defender o Papa. Agora, olha o 82. Por exemplo, por que o Papa não esvazia o purgatório por amor? Né? Ou seja, aqui ele dá um exemplo de argumentos de leigos contra a igreja. Por que o Papa não esvazia o purgatório por amor? Pois, afinal, ele libera incontáveis almas por dinheiro sórdido distribuído para construir uma catedral. Então, Lutero estava dizendo, como é que eu vou defender o Papa se o cara me vier com uma dessa? Se o cara me vier com uma dessa? O cristianismo não é a religião do amor? Como é que alguém recebe dinheiro para liberar alma dos outros? Né? E a tese 95. Aí Lutero chuta tudo e todos. Ele diz, olha, e assim, deixe-os por confiança nele, entrar no céu através das muitas tribulações, ao invés de alguma falsa segurança e paz. Ou seja, a tese de que você tem indulgências e penitências é falsa, porque traz falsa segurança e falsa paz. Salvação é por Cristo, né? Então veja que loucura. E o que me chama a atenção é que essa galera crê nisso até hoje. Esse povo crê nisso até hoje. Meu Deus do céu. Você lembra o vídeo do menino? Crê nisso até hoje. Agora, veja que não há tempo de tratar a Eucaristia, que é outro equívoco que Deus o livre e guarde. Por isso você só vai tratar a questão de que? Do sacramento da penitência. Então veja que o sacramento da penitência envolve todos esses atos, inclusive a própria penitência. Então você pode utilizar a palavra penitência para designar o sacramento inteiro, todos os atos,
e pode designar a palavra penitência para salientar só o último dos atos, né? Agora, eu peço que você, depois de explicar a questão do sacramento da penitência, né? Eu peço que você pule a página 16, a página 17 e a página 16 e 17. Use a página 18, mostrando que as 95 teses de Lutero vêm exatamente contra toda essa questão. Se você quiser, eu vou usar. Mas eu preciso que você, de novo, meu amado irmão, depois de explicar tudo isso, eu preciso que você leia com muita calma a página 19 e a página 20. Elas são fantásticas. Elas são o testemunho de Lutero de como Lutero compreendeu que tudo isso estava errado. Tudo isso estava errado. Então, tem que ler a página 19, tem que ler a página 20. Eu te peço encarecidamente. Aqui você tem com muita calma Lutero discernindo o seguinte. Ele vivia atormentado porque ele não tinha condições de se sentir perdoado. Mas eu te pergunto, quem é que consegue se sentir perdoado no sistema sacramental católico romano? Coração é mau. Você sempre sente que o coração tá mal e, ai meu Deus, ai que eu vou pro purgatório, ai que eu vou pro purgatório, ai que eu tô lascado e que eu vou pro purgatório. Tá, quem é que se sente? Ninguém, porque tá errado. E aí Lutero compreendeu o quê? Que Cristo já tinha feito tudo. Todas as obras necessárias para que o homem fosse salvo, Cristo já tinha feito. Por isso nós estudamos sola gratia antes de sola fide. Então tudo que Cristo tinha que fazer, ele fez. Ele veio, ele se tornou um de nós, doutrina da dupla representação, se tornou um de nós, se identificou conosco, sem pecado, levou na cruz todos os nossos pecados e iniquidades, doutrina da imputação. Nele Deus imputou todos os nossos pecados, mesmo não sendo pecador, e aí imediatamente pôde pagar o preço do pecado. Pagou o preço do pecado, levou o sangue até Deus. Que Deus exigia do homem nada mais, nada menos que sua vida. Levou o sangue até Deus. E ali o sangue, obviamente, da nova aliança trouxe o perdão de todos os pecados. Porque agora Deus não está mais irado. Deus não quer mais punir o homem. Deus não deseja mais punir o ser humano. Deus agora deseja o quê? Deus agora deseja ter o homem ao seu lado, desde que creia em Cristo. É só crer em Cristo. Acabou o resto, é só crer em Cristo, sola fide. Somente crer em Cristo e tudo que Ele fez. Então, quando eu peco, basta me ajoelhar, pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele perdão, que Ele me perdoa. Ele é perdoador dos meus pecados. Ele é perdoador dos meus pecados. Eu não preciso de ninguém, eu preciso só dele. Ele é fiel e justo para nos purificar. E nos purificar não de parcialmente dos problemas, de todos os problemas. Tanto é que quem está em Cristo, por isso que nós botamos esse texto desde o início, é a segunda vez, segunda lição, que o texto está aqui, Romanos 8:1, quem está aqui, nenhuma condenação há. Então essa história de penitência e de purgatório são absolutamente incorretas. E aí Lutero, quando vê isso, que denuncia isso, que grita, aí não deu outra. Chamaram para que ele voltasse atrás. Ele não voltou atrás e foi excomungado. E aqui estamos nós. Aqui estamos nós.
Então eu preciso que você leia com eles a página 19 e a querida página 20. E sola fide, irmãos, graças a Deus. Nada de penitência, nada de indulgência, nada de obras para nos salvar. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras. Nós praticamos as obras porque já somos salvos. Somos salvos. E somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, domingo que vem você vai tratar só do sacramento da penitência, que é enorme, né? Também chamado de sacramento da confissão. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo e vamos crescer muito. Aí no outro domingo trataremos sobre a questão da Eucaristia, tá? E aí você vai ver mais um motivo pelo qual Lutero se ergue, grita e levanta e briga, dizendo não é assim, não é assim, é só pela fé, não pelas obras, só pela fé. Então, que Deus te abençoe, te dê uma excelente alma. A paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe.